Olá, enfermagem brasileira, tudo bem? Eu sou Raimundo Carvalho, do canal Saúde e Vida MA. Pessoal, PEC 19. É importantíssimo que todos os profissionais da área de saúde, da área de enfermagem principalmente, tenham conhecimento da PEC 19. E outra, gente, é importante também vocês irem nas redes sociais dos senadores e deputados federais pedir apoio para a PEC 19, para realmente sair no contra-cheque o salário que foi constitucionalmente aprovado pelo Senado e pela Câmara do Deputado Federal, onde que o Supremo derrubou. Gente, eu vou passar o vídeo do deputado Mauro Benevides. É importantíssimo que você assista o vídeo do começo ao fim para vocês poderem entender como vai funcionar a PEC 19. Então tá, gente. Quem gostar no final, dá um like, tá? E se inscreva no canal. A enfermagem ela precisa ser unida, a gente precisa mostrar a nossa força. Para frente, enfermagem. Senhora Presidente, deputada Alice Portugal, que inequivocamente tem um trabalho extraordinário na consecução dessa luta que a enfermagem brasileira vem perfazendo ao longo de tantos anos e que, juntamente com Ana Paula, juntamente com Bruno, com o meu trabalho também na identificação da fonte de recursos, que culminou na emenda constitucional de número 127, essa sim que viabilizou o começo do pagamento, porque o Supremo Tribunal Federal não aceita você fazer aumento de despesa sem que tenha fonte de recursos, que é o tema que eu vou abordar hoje aqui. Quero abraçar o Castanha, a Líbia, a Jacinta, todos vocês que afluíram para cá de vários estados brasileiros. Quero mandar um abraço a toda a enfermagem do Ceará, em nome da enfermeira Lili, que está aqui participando, a Milena, também do Ceará, aqui do Ministério da Saúde, enfim. Abraçar a todos vocês pela relevância que essa matéria... Aliás, outros deputados também estão aqui, hein? Deputado Daniel, deputado Bongás, deputada Érica Cocai, deputado Hildo Lopes, o deputado Hildo está aí, não está também? O deputado Hildo e o meu pai, deputado Mauro Benevides, eles já no passado estavam fazendo essa luta para poder alcançar o piso da enfermagem já naquela época. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu Instagram onde o meu pai fala exatamente da sua luta em relação a essa questão, e é por isso que eu estou também registrando hoje aqui nessa tribuna para todos vocês que aqui vieram. Abraçar a todas as caravanas, né, que vieram para cá, que bom tê-las todos aqui, ao COFEM, aos Coréns, enfim, que vieram participar desse momento. Toda vez que o Congresso Nacional aprova um projeto de lei ou aprova uma emenda constitucional, eu preciso, e quando fui contactado na época pelo presidente da Casa, Arthur Lira, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que trabalhou também fortemente nas ações, nos embargos, para poder tentar modificar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que alterou uma carga horária para 44 horas, que inexiste no serviço público. O Supremo agora resolveu legislar sobre matéria, o que não é data vênia, não é da sua competência. E mais grave, no setor privado, ele resolveu institucionalizar a regionalização de piso. O meu pai acabou com o salário mínimo regional em 1900 e lá sei quanto, 78, 79. Isso é uma coisa antiquíssima. Não existe mais diferenças regionais de salário. Isso é uma coisa macroeconomicamente já explicada anteriormente e já eliminado no Brasil. E isso também precisa ser corrigido dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, eu estou aguardando já, e vou falar sobre isso, uma resposta do Ministério da Saúde, que é o que vai me orientar no meu projeto de lei. Eu sei que vários estão apresentando projetos de lei, tudo isso é importante, tem a PEC 19, mas eu quero dizer que 3 pontos para entrar na ação definitiva. Lembrar que a 127 diz quais são as 2 fontes de recursos: superávit financeiro dos fundos federais e do Fundo Social do Pré-Sal. Superávit financeiro por ano, 30 bilhões ano. Do pré-sal são 100 bilhões, 50 da saúde, 50 da educação. Portanto, dinheiro temos lá, se assim desejarmos,
irmos buscar, portanto, novas fontes de recursos. Lembrar também que, no começo, governadores e prefeitos estavam com medo porque isso ia aumentar o gasto de pessoal sobre receita corrente líquida. Eu também a gente excluiu isso em 2023 e a partir de 2024 isso vai ser contabilizado 10% a cada ano. Somente daqui a 11 anos é que esse valor estará devidamente contabilizado e aí a gente diminuiu a resistência, portanto, de governadores e prefeitos inicialmente em relação a essa questão. E o último ponto, esse valor do pré-sal, por exemplo, ele está assegurado na Constituição de que ele não será usado para computar os 15% obrigatório da receita corrente líquida que é para ser gasto em saúde. Entretanto, em 2023, atenção, enfermagem, em 2023, com a saída do teto do gasto e a entrada do arcabouço fiscal, sai o reajuste dos valores da saúde pela inflação e retoma o princípio constitucional de vincular 15% da receita. Em 2023, isso aumentou 22 bilhões a mais. Sabe o que eles fizeram? Eles trocaram os 10,7 bilhões da nossa emenda constitucional, que era lá do fundo, e transferiram para a fonte do Tesouro, para poder dos 22 bilhões adicionais, ele só gastar 10. Aliás, 22 menos 10 dá 12 bilhões. Fizeram um artifício orçamentário que deu um bypass aqui, que obviamente que esse ano a gente vai acompanhar mais de perto. E terceiro ponto, a saúde brasileira vai aumentar a sua disposição financeira, Castanha, em 49 bilhões de reais a mais. 49 bilhões a mais para gastos em saúde, para investimentos em saúde. Esse é um número importante que a enfermagem, os secretários municipais, os secretários estaduais de saúde, os governadores, os prefeitos, enfim, todos têm que saber para onde esses recursos serão direcionados para a gente, portanto, entrar ainda mais na luta da enfermagem brasileira, que é o meu propósito, o meu objetivo, a minha determinação. E aí vem para concluir o meu discurso. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês em relação a buscar novos projetos, a buscar novas emendas constitucionais, mas me permitam aqui fazer um alerta a toda a enfermagem brasileira. Está vigorando no país a emenda constitucional 128, que diz o seguinte: a lei não imporá nem transferirá qualquer encargo financeiro decorrente de prestação de serviço público, inclusive despesa de pessoal e seus encargos, para a União, os estados, o Distrito Federal ou os municípios, sem a previsão de fonte orçamentária financeira necessária à realização da despesa. Ou, se a União quiser transferir para estados e municípios, ou sem a previsão da correspondente transferência de recursos financeiros necessárias ao seu custeio. Portanto, temos que ter cautela para que a população da enfermagem não crie uma expectativa muito grande sobre como alcançar essa questão das 30 horas. Porque se nós não identificarmos qual é a fonte de recursos, o Supremo vai dizer de novo que é inconstitucional. Então, estou fazendo aqui um alerta que chegou a hora de nós trabalharmos novamente. Nós temos que identificar a fonte de recursos, porque senão não adianta PEC, não adianta projeto de lei, porque a emenda constitucional 128 está vigorando. E é nela que o Supremo se baseia para dizer que eu não posso criar despesa sem definir a fonte de recursos. E é isso, portanto, o meu papel como secretário de Fazenda, mais de 12 anos, secretário de Planejamento, 8 anos, enfim, desses 20 anos de serviço público, essa coisa fica muito clara para mim, e daí a razão de eu ter trabalhado junto com a enfermagem, junto com a categoria, para identificar essa fonte de recursos e, obviamente, viabilizar, pelo menos o que chegou até agora, que foi modificado pelo Supremo, eu entendo, mas a gente precisa fazer essa correção, e eu concluo dizendo o seguinte, deputada Alice: eu tenho informação
de que dos 10,6 bilhões que foram colocados, que nós colocamos, tem recursos que não foram usados. Alguns municípios, alguns estados alimentaram, por exemplo, profissionais da área com cooperativas. Quando sai a cartilha do Ministério da Saúde, está vedado pagar piso para quem é de cooperativas, que inclusive a gente precisa fazer essa correção. Pois bem, eu tenho informação, e eu estou aguardando essa informação, falei até que no dia 10 de maio eu faria isso, mas eu estou aguardando do Ministério da Saúde qual é o valor dessa sobra. Que o Ministério da Saúde diz que não é sobra, mas ele está usando esse dinheiro para abater o repasse que vai fazer de 2024. Então, se não é sobra, para que ele está abatendo? Então, se for 900 milhões, 1 bilhão, 800 milhões, eu vou calcular quanto desses recursos representa em diminuição de carga horária. Se são 38 horas, se são 37, se são... Enfim, qual o valor correspondente para que o Supremo não venha dizer que estão aprovando emenda constitucional, estão aprovando projeto de lei e não estão identificando fonte de recursos. Então, essa minha preocupação eu quero compartilhar com todos vocês e fazermos aqui um grupo para a gente estudar qual é a fonte de recursos para poder viabilizar aí as 30 horas ou o que for e que possa, portanto, ser financeiramente compatível para que a enfermagem brasileira possa ampliar, obviamente, as diferenças, que ficaram muito poucas em função da proporcionalidade das 44 horas que o Supremo colocou e que a gente, com certeza, tem que eliminar para fazer com que vocês realmente recebam, no mínimo, aquilo que foi aleicado nos 4.750. Então, regionalização é fácil de trocar, carga horária também a gente consegue trocar identificando fonte de recursos. A única coisa que eu acho mais complicado da gente alterar, Líbia, Jacinta, enfim, todos vocês que fazem a enfermagem, é em relação àquilo que o Supremo já está aí há 10 anos pacificado, a não ser que a gente troque aqui dizendo que o piso seria vencimento base. Porque hoje ele está dizendo que é vencimento base, mas gratificação fixa, geral e permanente. Obviamente que auxílio está fora, adicional do autônomo está fora, enfim, várias coisas estão fora. Mas tem esse somatório aí que no piso da educação não tem. No piso da educação não tem. Portanto, a gente precisa qualificar melhor, que é o que eu estou procurando estudar e poder propor na hora certa, na hora que eu tiver esse volume de recursos. Que o Ministério da Saúde diz que não tem sobra, mas eu estou sabendo que tem pelo menos 900, 1 bilhão de reais, que poderá, portanto, reduzir na carga horária, dizer que fonte de recursos já existe. Portanto, continue contando com o seu deputado federal, Mauro Benevides Filho, e parabéns a todos os colegas, homens e mulheres, que estão trabalhando para que essa conquista seja alcançada. Muito obrigado e parabéns a vocês pela semana. Obrigada, deputado Mauro Benevides, nosso responsável pelas questões econômicas da luta da enfermagem.